Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Terapia Manual de Sucesso. Neste programa você vai aprender como se tornar um profissional de terapias manuais de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolverem a dor nas costas do seu cliente em menos de 5 sessões e a terem a agenda cheia que sempre sonharam. E hoje eu vou falar aqui para você sobre o poder do shiatsu. E quando eu falo em terapeutas manuais, estou falando com aqueles que amam trabalhar com terapias manuais, que amam cuidar através das terapias manuais, né? Então, os massoterapeutas, fisioterapeutas, quiropraxistas, acupunturistas, os educadores físicos que também gostam e amam atuar com as terapias manuais, como também os profissionais na área de enfermagem, né? Os técnicos, os enfermeiros. Então, hoje eu vou falar para você sobre o poder do shiatsu, né? Alguns já conhecem o shiatsu, outros não conhecem o shiatsu, alguns já atuam com shiatsu e outros não atuam com shiatsu, né? Mas é muito importante a gente saber mesmo dos reais poderes do shiatsu, né? Porque ele vai muito além de muita coisa que a gente aprende, então é por isso que eu vou falar sobre esse tema aqui para você. E eu não sei se você também sabe que através do shiatsu, se é possível a gente trazer, né, um trauma emocional de forma intencional quando a raiz da dor nas costas do nosso cliente é de fundo emocional por um fator traumático, né? Tem outras coisas também que eu vou falar para você sobre os poderes do shiatsu. Então fica aqui comigo. Se tiver alguma dúvida sobre o tema, envia para mim, tá bom? Que eu vou te ajudando aí nas suas dúvidas. Então, se você não trabalha com shiatsu, então eu vou te passar algumas coisas do que o shiatsu pode atuar, né, dentro do seu atendimento com o seu cliente. E se você já atua com o shiatsu, então é importante ver se você não está deixando para trás nenhum dos poderes do shiatsu para que você possa cada vez mais atuar com mais eficácia, dando mais resultados, trabalhando aí com mais segurança com os seus clientes, tá bom? Então, o que o shiatsu, né? Ele, para quem não atua com shiatsu, o que você pode esperar do shiatsu, né? Então, o shiatsu, ele vai atuar dentro de tensão muscular, ele vai atuar dentro de dores musculares, ele vai atuar dentro de retenção de líquidos, então pacientes que incham muito, retêm muito líquidos. O shiatsu, ele vai atuar também dentro de produzir substâncias químicas no corpo, né? Substâncias químicas naturais, como endorfina, serotonina, ocitocina, que são substâncias químicas que ajudam no relaxamento do corpo, né? Então, ele vai atuar principalmente aí em cima das dores que o seu cliente apresenta. E uma coisa muito bacana também é que o shiatsu, ele trabalha o reequilíbrio, né? O reequilíbrio energético. Então, é uma técnica que trabalha o corpo e a mente, né, do nosso cliente. Ele conecta corpo com mente. Então, também é possível trabalhar dentro de desequilíbrios como insônia, como ansiedade, como medo, insegurança, dores físicas, né? Traumas emocionais também. O shiatsu também é uma técnica de massagem que vai ajudar na circulação sanguínea, né? Entre outras funções aí que o shiatsu tem, que eu vou passando para você ao longo dessa live, mas também são bastante benefícios mesmo que o shiatsu traz para os nossos clientes. Mas eu vou falando algumas delas aqui para você, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo, né, de pessoas de profissionais que já passaram pelo meu treinamento, ou de alunos que já fizeram aula comigo, que estão fazendo aula, a diferença, né, para que você entenda quando eu falo de poder do shiatsu, né? O que é muito comum de se encontrar e o que é muito comum de se ver terapeutas que atuam com um toque mecânico, né? E o toque mecânico não tem nada de errado, é um toque onde a gente vai lá, começa a fazer a massagem assim como a gente aprende, né? Só que o toque mecânico, ele não permite que o profissional
tenha a percepção de uma forma mais global, né, do cliente, do paciente que ele atende. Então, o que significa, né, trabalhar com o poder do shiatsu, né? Tem vários significados, eu vou passar algum deles aqui para você, mas eu vou passar coisas para você que eu considero muito importante quando a gente fala de shiatsu, né? Então, eu vou citar aqui um exemplo de uma profissional que passou pelo meu treinamento e que antes do meu treinamento ela tinha um toque básico, né? Quando eu digo básico, no sentido de aquela coisa que quando a gente faz um curso, aprende, olha, aperta aqui, 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 mas não tinha percepção, né, do toque através do shiatsu, né? E o que isso faz a diferença? A diferença que fez para a vida dela é que realmente ela estava trabalhando numa região mais centralizada, uma região onde tinha mais clientes passando, e aí, por motivos pessoais, ela teve que se mudar de onde ela estava atendendo. E quando a gente tem uma percepção maior do toque, o que aconteceu? Os clientes que ela atende foram com ela. Por quê? Porque isso dá um diferencial, né, dentro do trabalho quando a gente fala de shiatsu. Isso dá um diferencial em termos de percepção do seu cliente, isso dá um diferencial quando a gente fala em resultados também do shiatsu. Você potencializa os resultados quando você tem uma percepção maior do seu toque, né? Então, é muito diferente quando a gente fala que atua dentro do poder, do significado do toque do shiatsu e fora disso. Por quê? Porque isso significa em você realmente conquistar os seus clientes, em realmente fazer uma massagem de shiatsu com muito mais qualidade, onde o cliente, ele acaba indo atrás de você, ele não quer te largar, porque ele percebe que você tem um diferencial. Então, é disso que eu estou falando para você, né? Aqui não é uma aula de massagem, eu estou falando para você sobre como se tornar um terapeuta manual de sucesso. E hoje eu trouxe aqui o tema do poder do shiatsu para você. Então, se você acredita, né, que o shiatsu é uma técnica que cansa, né, que para você atuar com o shiatsu é uma técnica que cansa muito, eu até concordaria com você no meu passado, quando ainda não tinha a experiência e o resultado, né, e o conhecimento que eu tenho hoje dentro da terapêutica, porque realmente quando a gente faz uma massagem tradicional, vamos dizer assim, de shiatsu, né, onde você não trabalha com muito foco dentro de resultado, quando você trabalha com foco de fazer uma massagem, fazer uma boa e excelente massagem, realmente acaba cansando muito. Mas hoje eu percebo que é muito mais fácil para mim os meus atendimentos quando eu falo de atuar com os shiatsu, realmente infinitamente menos cansativo. Por quê? Porque eu percebi que da forma como eu atuava antes para a forma como eu atuo agora, realmente quando a gente trabalha com foco, quando você trabalha muito em cima da queixa do cliente, né, e você aplica o shiatsu focado para a queixa do cliente, a gente consegue fazer uma atuação com a técnica de uma forma onde você não se canse, né? Realmente, eu lá no meu passado, realmente eu confesso para você que eu me cansava. Chegava no final do atendimento e às vezes pegava o cliente, né? Às vezes muito alto e muito largo também, às vezes, né, nem cabia, o cliente nem cabia direito ali dentro da máquina, então realmente eu ficava muito cansada, né? E hoje realmente como eu trabalho com muito foco dentro do resultado que eu quero dar dentro do meu atendimento, não perdendo, né, o poder do toque do shiatsu para que ali eu fidelize e eu conquiste meu cliente também dentro de uma massagem top. Então, a gente acaba, quando você foca realmente, o seu cansaço não dá nem para comparar quando a gente faz assim aquela massagem tradicional, quando a gente aprende o shiatsu, né? Então, queria falar para você também, então, que se você é um apaixonado, né, por técnicas ocidentais, porque eu tô te falando isso porque eu era uma apaixonada por técnicas orientais e eu era muito fechada aos conceitos do Ocidente. Como eu iniciei minha carreira dentro do shiatsu, eu era muito fechada para qualquer outro tipo de técnica, para qualquer
outro tipo de terapia que não fosse voltada para a parte oriental, né? Porque sou uma apaixonada. E eu sei que existe profissionais que é muito apaixonado, contrário de mim, pela parte ocidental, né? E por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque realmente, quando eu aliei e quando eu coloquei ali a visão oriental de mãozinha dada com a visão ocidental, e que eu consegui juntar esses conceitos e fazer uma tradução até mesmo dentro do toque dos shiatsu, respeitando os conceitos ocidentais também, foi quando realmente eu consegui obter melhores resultados, né? Então, eu penso hoje assim, às vezes a gente tem uma crença por uma coisa que a gente ama muito, né? Igual eu era uma apaixonada eu sou apaixonada pela visão oriental, mas é fato que hoje também tenho uma paixão muito grande pela visão ocidental também, porque eu vejo que elas, quando se agregam, a gente consegue uma entrega de um resultado muito melhor. Então, ou se você também quero falar para você que se você não atende, ou se você atende clientes com dores nas costas, por exemplo, que tem raiz de dor emocional, eu estou te falando isso porque quero que você saiba que é possível sim, através do toque do shiatsu, você trabalhar dores de raiz, de fundo emocional, e até mesmo quando é daqueles traumas mais bombásticos, vamos dizer assim, né? Durante a live eu vou te dar exemplos também para que você entenda melhor isso, mas por que eu tô te falando tudo isso, né? Eu tô te falando tudo isso porque eu realmente desejo que você se torne uma oportunidade para os clientes. E o que significa isso? A gente se tornar uma oportunidade para os clientes significa a gente estar preparado para recebê-los e ajudá-los naquilo que ele precisa, naquilo que o nosso cliente precisa. Quando você vira uma oportunidade, porque você está preparado para atender os diferentes tipos de caso que você atende, o cliente ele acaba te procurando, a gente sai, né, dessa postura e dessa situação, né? E eu digo isso para você por quê? Porque um dia eu também era muito refém de ir em busca dos clientes e hoje eu percebo que me libertei dessa vida de buscar os clientes. Eu me tornei uma oportunidade para que os clientes viessem até mim. E aí isso é uma libertação, por quê? Porque isso me dá liberdade de ter tranquilidade, isso me dá liberdade de não ter preocupação, isso me traz realizações de sonhos. Por quê? Porque através do meu trabalho eu consigo ganhar o meu dinheiro para poder realizar os meus desejos da minha vida pessoal também, né? Os atendimentos, eles nos proporcionam isso, né? Boa tarde, Eliette, bem-vinda. Então, por isso que eu tô te falando tudo isso. E como que funciona então, né? Por que o shiatsu funciona, né? Eu vou passar rapidamente aí por 3 conceitos básicos do shiatsu. Eu coloquei aqui um dos conceitos básicos para te falar, que são os meridianos. O shiatsu, ele se baseia nos canais energéticos dos meridianos, que são caminhos, né? Como se fosse, por exemplo, uma rede de veias e artérias que a gente tem pelo corpo. E existem esses canais energéticos, então a gente vai ter canal energético do pulmão, do coração, do intestino delgado, do intestino grosso, né? Mas são canais energéticos e é através desses canais que existem os pontos, né? E os pontos são os mesmos que a gente atua dentro da acupuntura, os canais energéticos são os mesmos que a gente atua dentro da acupuntura. A diferença do shiatsu é que a gente utiliza a pressão dos dedos e na acupuntura a gente tem a utilização de agulhas, né? E também na acupuntura a gente tem a opção aí também do tratamento de acupuntura sem agulhas também. Mas a gente tá falando do mesmo meridiano, a gente tá falando dos mesmos pontos. Então o shiatsu ele trabalha através do reequilíbrio desses meridianos e trabalha em cima desses pontos que são localizados dentro desses meridianos, tá bom? É claro, a gente tem pontos extras também, que são localizados fora dos canais de meridiano, dos 12 canais de meridianos principais. A gente tem outros tipos de canais também, mas eu tô falando aqui de um conceito básico para você, né? E também uma teoria fundamental, pela qual também sou muito apaixonada, a teoria do Yin e do Yang.
Então, o shiatsu, a gente atua com o shiatsu. Tudo o que você faz dentro da terapêutica junto com o shiatsu, você não consegue fugir da teoria do Yin do Yang, né? Eu coloquei 3 conceitos aqui, mas também tem um outro conceito muito importante, que é o conceito aí dos 5 elementos, né? Que corresponde aos órgãos e às vísceras também, e que daí, dentro desses elementos, a gente tem aí uma interação e uma interferência, né, de um elemento no outro. Então, o shiatsu é muito baseado nisso, tá bom? Então, se você não trabalha com shiatsu, o que você pode estar perdendo quando eu falo para você de você estar atendendo algum cliente com dificuldade, né? Você pode estar perdendo aí, na verdade, é uma preciosidade, eu diria. Por quê? Porque o shiatsu ele pode atuar dentro de insônia, dentro de ansiedade, dentro de medo, dentro de insegurança, dentro de dores físicas, dentro de patologias, dentro de desequilíbrios, né? E agora, vou dar um exemplo até prático meu, que eu vivo mesmo na minha sala de atendimento em relação a estar perdendo com o shiatsu, né? É fato que eu recebo muita indicação de pacientes para virem passar comigo. Por quê? Porque estão numa dor tão grande, né? Então, muitos pacientes hoje em dia têm muito, né? Aumentou muito, eu acredito, porque o número de pacientes que vem vindo com essa patologia tem aumentado cada vez mais. E não é só essa, as outras também. Mas, por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia é a hérnia de disco. Hérnia de disco na coluna é muito comum, né? Alguns às vezes têm e nem sabe que tem, porque nunca fez uma tomografia, uma ressonância magnética. Mas quando vai lá e faz, tem. Nem todos os pacientes têm, tá? Só estou dizendo que realmente eu vejo que nos últimos anos isso aumentou muito. Por quê? Porque realmente a procura de clientes e pacientes que vêm, né, me procurar e junto à minha equipe também, realmente o número de pacientes com esses problemas tem aumentado demais. Então, o que acontece? Eu recebo muita indicação de outros profissionais que atendem pacientes, por exemplo, que está com uma hérnia de disco no momento de crise e que precisa fazer a fisioterapia. E aí não consegue evoluir com a fisioterapia para ir para uma terapêutica onde vai trabalhar o ganho da musculatura, no ganho de força da musculatura, por exemplo. Por quê? Porque o cliente nem consegue fazer o exercício. Então, eles mandam os clientes, os pacientes para mim, para que eu tire, né, o cliente da crise, e aí depois ele possa fazer aí o que faltou para ficar muito, muito bem, e até para começar a trabalhar preventivamente esse cliente, para que ele não entre numa recidiva, né? Quando eu falo recidiva, é o cliente voltar a ter esse tipo de problema, porque o fisioterapeuta não consegue nem atuar com o cliente, que eu falo de uma forma evolutiva, mais rápida, para que ela tenha um ganho mais rápido com o cliente. Então, muitos profissionais, como fisioterapeutas, também acabam me mandando cliente para que eu ajude a tirar ele da crise, para que ele possa voltar para o tratamento com o fisioterapeuta, por exemplo, né? Então, eu vejo aí que muitos fisioterapeutas hoje em dia não têm pacientes para atender, e aí é aí uma grande oportunidade que estão deixando para trás de poder dar mais resultados e de atuar ali dentro da própria terapêutica, junto com a sua terapêutica, por exemplo, utilizando o shiatsu também, né, para que entregue um melhor resultado dentro do próprio atendimento, né? Isso é um exemplo que eu tô te dando, tá bom? Do que a gente pode estar perdendo, né? Então, tem uma sua terapeuta, por exemplo, que trabalha com o foco em outro tipo de técnica de massagem, né? Eu não tô dizendo que uma ou outra técnica seja melhor, né? Eu tô dizendo sobre a escolha que cada um de nós, terapeutas manuais, fazemos sobre as terapêuticas que a gente quer trabalhar, mas como realmente, quando a gente fala de shiatsu, é onde eu atuo há muitos anos dentro da minha profissão, aí há mais de 27 anos, então realmente eu vejo o poder que o shiatsu tem de colaborar com o nosso cliente. Então é importante que você saiba que é uma técnica que você consegue sim
entregar, às vezes até coisa que você nem imagina, né? E eu vou falar alguma dessas coisas aqui para você hoje. Então, se você, por exemplo, tem um cliente que veio buscar por um relaxamento muscular e dentro desse relaxamento muscular, ele também busca por um relaxamento mental, né? Porque ele tá mais agitado, um pouquinho estressado com o trabalho, né? E aí eu tô te falando de um caso mais leve, não tô falando de uma síndrome de burnout, por exemplo, que é um cara que já entrou num nível de estresse muito alto, né? Eu tô falando de um momento um pouquinho mais tranquilo, mas que tá no momento aí de estresse, de dia a dia, mas nada patológico, nada grave, um pouco mais irritado, um pouco mais tenso, um pouquinho mais ansioso, por alguma situação que está acontecendo no trabalho ou em casa com a família, né? Então, o que você pode fazer com o shiatsu, né? Então, para quem não atua com o shiatsu, já sabe porque eu te falei que a gente consegue fazer aí o relaxamento muscular, a gente consegue aí aliviar e em alguns casos curar a dor também, deixar o cliente 100% também, tudo depende da raiz do problema, né? Aonde que está a raiz do problema é o que vai interferir na entrega de resultado, dependendo da terapêutica que você atua, né? Mas, então, para quem não atua com o shiatsu, então e o shiatsu também é uma técnica que atua também dentro de emocional, seja por um emocional de uma somatização de estresse pequeno, de abalos emocionais pequenos por alguma coisa pontual que esteja acontecendo, deixando o cliente ansioso por alguma coisa, e aí o cliente fica com aquela agitação mental, com a mente mais agitada, mais preocupado. Então a gente tem aí os meridianos, a gente tem os pontos dentro do meridiano que dá para se atuar dentro disso também, né? Então, e quem trabalha com os shiatsu está entendendo já sobre o que eu tô falando, né? Mas aí, então, para quem não trabalha e para quem trabalha com shiatsu, que você precisa tomar cuidado, independente de quem você atenda, né? Muito importante você tomar cuidado, como, por exemplo, num caso inflamatório. Então, se você atua ou não atua com alguma terapêutica que tem alguma inflamação, se não atua, então não se massageia local inflamado. E se atua com alguma terapêutica que atua em inflamação, então aplica essa terapêutica primeiro, e mesmo com o shiatsu existe um momento ideal de parar para que essa inflamação não piore, tá bom? Para que a gente tenha ganho e não perda, e aí o cliente piora o quadro, né? Uma outra coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado com o shiatsu por exemplo, existem casos mais graves, como por exemplo um câncer de coluna, né? Então, dependendo do momento que o cliente está, até hoje me mandaram uma pergunta perguntando se todos os tipos de pacientes podem receber o shiatsu, né? Então, sim, todos os pacientes podem receber o shiatsu, mas como tudo, né, existe um cuidado e uma contraindicação. Então, a gente sempre em patologias mais graves e dependendo do nível de conhecimento do profissional, daí você atua ou você não atua mais. Por exemplo, em alguns casos de câncer, dependendo do momento que o cliente está do câncer, a gente não aplica o shiatsu, tá bom? Dependendo do momento dele, você atua, dependendo não, né? Então, quando pergunta, pode ser aplicado? Sim, na maior parte dos casos sim, né? Mas como em todas as terapêuticas, a gente sempre tem aí cuidados e contraindicações para ficar atentos, tá bom? E uma coisa muito importante que para quem trabalha com shiatsu, não esquecer de respeitar, né, a teoria do Yin e do Yang dentro de conceito de musculatura. Outro dia fiz uma live, expliquei isso daí para você. Então, muito importante esse equilíbrio para que seu paciente não saia pior do que ele ficou. E aí, se você tiver dúvida, né, qual é o nível de pressão, quanto de pressão, né? Todo mundo às vezes fala assim, porque o shiatsu é muito dolorido. Sim, o shiatsu ele pode e não pode ser muito dolorido, né? O que eu tô querendo dizer? Que o shiatsu ele pode sim ser aplicado de uma forma dolorida, mas também ele pode ser aplicado de uma forma não dolorida. Por exemplo, existem pacientes terminais, né? Por exemplo, pacientes com câncer, em casos que não tem mais o que fazer, que já está com uma metástase, o câncer já está muito avançado, por exemplo. E aí, então não pode fazer shiatsu
nesse cliente? Muito pelo contrário. Esse paciente, sim, pode receber shiatsu, né? Muito pelo contrário, a gente consegue levar muita coisa boa para esse paciente, né? Tudo é lógico, depende do quadro geral, mas aí tô te dando um exemplo que para você ter a noção como ele é poderoso e como ele é agregador em muitas situações. É que eu tô levando a sua mente para um extremo para a gente poder ter ideias, né, de quanto o shiatsu pode ser precioso. E aí você pode pensar assim, mas a pressão, a força que eu exerço, né, eu vou até onde? Tudo depende de cada cliente também, mas vou te dar uma orientação aqui, uma orientação básica, que quando você pressiona, quando você vai utilizar a pressão do shiatsu no seu cliente, você pode procurar por aquela primeira barreira de resistência, onde você pressiona e você vai sentir que como se tivesse uma linha, um elástico ali bem esticado. Então você pode pressionar até aquela linha, né? Lembrando também que é muito importante essa questão do equilíbrio da musculatura em Yang, que eu expliquei outro dia em outra live. Por quê? Porque dependendo da maneira como você trabalha, não levando em consideração essa questão do Yin e do Yang dentro da musculatura, o seu cliente ele pode sair mais incomodado do que quando ele chegou, tá bom? Então, lembra disso também. Agora, para quem já tem um conhecimento mais profundo dentro do shiatsu, né? Aí já sabe que é possível trabalhar com a pressão do shiatsu, de acordo com o objetivo que você quer alcançar dentro daquele atendimento, né? E que é possível você adaptar o nível de pressão para cada tipo de cliente, de acordo com aquele momento que ele está vivendo, de acordo com a patologia que ele está vivendo ou o desequilíbrio que ele está vivendo, de acordo com a personalidade dele, né? E aí, quando a gente faz essa adaptação, dependendo aí de cada perfil e de cada... levando em consideração o todo do nosso cliente, é onde a gente aí acaba tendo resultados mais significativos, né? E te lembrando também que um dos segredos do Shiatsu Manabe, que eu também te falei aí em outra live outro dia, para que você utilize movimentos circulares também com o Shiatsu. Por quê? Porque muitas dores, a gente tem aí uma raiz de dor por uma estagnação, por exemplo, de Qi de sangue, né? Quando eu falo de Qi, eu tô falando de energia ali dentro do canal do meridiano, e o movimento circular, ele ajuda a circular melhor a energia, e isso acaba trazendo mais resultado e pode fazer com que o efeito da sua massagem acabe durando por mais tempo. Agora, se você não trabalha com diagnóstico, né? Se dentro da sua formação você não tem conhecimento sobre diagnóstico, né? Como é que você pode fazer então, né? Mas não é somente fazer diagnóstico ou não, né? O Shiatsu, ele tem muito mais poder do que isso quando a gente fala de diagnóstico, né? O diagnóstico é muito importante também, mas eu quero trazer outras visões do poder do Shiatsu para você também, nesse assunto de hoje, que é o poder do Shiatsu, né? Eu diria os poderes, né? Porque não é só um, né? Tem alguns poderes, né? Então, mesmo que você não faça diagnóstico, então, por exemplo, se você atua sem um diagnóstico na visão oriental, né? Como é que você pode fazer o Shiatsu, né? Você vai fazer o Shiatsu de acordo com aquilo lá que você aprendeu dentro do curso que você fez, trabalhando através dos meridianos, se atentando, né, nos pontos onde você percebe que está mais cheio, está mais vazio. E aí você trabalha em cima dos pontos com o conceito de tonificação e de sedação para que isso traga um reequilíbrio ali dentro daquele meridiano, né? Então você pode atuar dessa forma, porque você não vai estar fazendo nada de errado com o cliente também, tá bom? Então, mas eu queria falar para você sobre uma opinião muito pessoal minha em relação à tonificação e sedação, né? É fato que existe formas de tonificar e sedar um ponto, tonificar e sedar uma região do corpo. Mas, em muitos casos, eu já percebi que nem sempre a gente seguir as regras do que eu aprendi dentro dos cursos foi o que melhor me deu resultado, né? E muito importante a gente não ir
não ir com toques que sejam extremamente desagradáveis ao cliente, né? Porque aquilo pode gerar um desconforto para ele ali na sala e ao invés de ele relaxar, ele pode contrair mais a musculatura, tá bom? Então, só deixa esse abre aspas aqui para você. Agora, se você faz um diagnóstico, se você já trabalha com um diagnóstico dentro da visão oriental, então eu quero que você entenda que esse assunto de diagnóstico é muito importante. Por quê? Porque isso vai permitir com que você trabalhe com mais foco, que você entregue mais resultado. Enfim, tem muitos benefícios em se trabalhar com foco de se trabalhar com e sem diagnóstico, né? Mas o shiatsu é muito mais que isso. Quando a gente está falando o assunto fazer diagnóstico, não fazer diagnóstico é fundamental. Mas eu considero o shiatsu muito mais poderoso que isso também, né? Coloco isso como um dos pontos principais, mas não é só isso, né? Ele tem muito mais que isso, né? Então, se você atua dentro do seu atendimento, onde você chega num diagnóstico, com a parte da visão oriental, então, além de trabalhar com os shiatsus dentro dos canais de meridianos, observando os pontos que estão mais cheios, vazio, utilizando técnicas de tonificação, técnica de sedação, né? Aí, obviamente, você vai, se você trabalha com shiatsu, trabalha com diagnóstico, daí é claro que é só você focar também, né? Não é só, né? Mas eu diria também, né? A gente precisa também, que tem outras coisas também, mas isso que eu vou falar é mais básico para quem trabalha com diagnóstico, e aí a gente acaba utilizando os pontos, né? Que estão localizados no corpo, que tem uma função específica para atingir o objetivo que a gente quer dentro do tratamento, né? Então, quem trabalha com diagnóstico, eu sei que está entendendo o que eu estou falando, né? Então, a gente acaba focando aí o tratamento em cima do diagnóstico, né? Então, eu queria te falar que dentro de poder de shiatsu são tantos fatores que eu vejo ele tão poderoso, mas eu trouxe alguns aqui para você para não me perder. Tô aqui seguindo meu rascunho, mas então é necessário que você entenda a diferença quando você atua dentro de um diagnóstico de acordo com a visão oriental e quando você não atua com o diagnóstico dentro da visão oriental, né? Então eu vou te dar um exemplo. Se você atende um cliente que chegou para você, por exemplo, com o torcicolo, e você trabalha com diagnóstico e você não trabalha com diagnóstico, qual vai ser a diferença, né? A diferença, o que acontece? Então, vamos supor, eu vou te dar um exemplo também, tá bom? Isso é apenas um exemplo. Então, vamos supor um torcicolo que tenha como diagnóstico, né, a invasão de vento frio no corpo. E aí, esse torcicolo que foi por uma invasão de vento frio no corpo, o profissional que trabalha com diagnóstico, ele vai atuar com pontos, vai atuar com o shiatsu de uma forma onde ele vai atuar dentro dessa invasão do vento frio para colocar esse vento frio para fora do corpo para que ele não internalize e não vire um outro problema maior para o cliente. E quem não trabalha com diagnóstico vai fazer um relaxamento dessa musculatura. E qual que vai ser a diferença? Resultado, gente. Resultado vai ser totalmente diferente. Porque você fazer um shiatsu somente para relaxar a musculatura, né, apertando aqueles pontos básicos principais, você vai dar conforto para o cliente? Vai. Vai diminuir a dor dele? Vai. Mas vai resolver o problema dele? Não, não vai resolver o problema dele. Por quê? Porque você não atuou dentro da raiz da dor dele, né? Você atuou dentro de um relaxamento muscular. Tá errado? Não, não tá errado, né? Só que você não atuou dentro da raiz dessa dor. E aí vamos supor que veio uma outra possibilidade real de quadro clínico de cliente, por exemplo, que esse cliente ele já tem uma hérnia de disco antiga, por exemplo. E aí qual que é a diferença quando você agrega a visão ocidental e oriental? A diferença é que dentro da sua atuação com o shiatsu também você vai levar em consideração o que acontece ali dentro, com a biomecânica, com aquela cervical do cliente. Então, é claro que quando tudo com mais foco, com tudo mais direcionado, a gente acaba tendo um resultado mais rápido e mais eficiente, né?
Então, os profissionais que trabalham com diagnóstico e que trabalham fora de diagnóstico estão entendendo o que eu estou falando, esse exemplo que eu estou dando aqui para você, né? Então, para que fique mais claro para você, eu vou te falar sobre mais aí essa questão do poder, né, dos poderes dos shiatsu, né? Mas eu quero te falar sobre o que eu aplico dentro do Shiatsu Manabi, né? Eu quero que você entenda o porquê que eu utilizo, né? Não, para quê? Para que eu utilizo esses poderes do Shiatsu, né? Porque se a gente não entende para que a gente utiliza, a coisa perde o fundamento da coisa, né? Então, eu quero que você saiba o porquê que eu sou apaixonada por esse poder do Shiatsu que eu vou te falar agora, tá bom? Então, eu sou apaixonada e eu utilizo o Shiatsu Manabi quando eu tenho um caso, por exemplo, tá? Aqui também um outro tipo de exemplo, né, gente? Um outro tipo de caso. Mas quando eu atendo aí um paciente que apresenta uma dor nas costas crônica, que às vezes já vem vindo com ele há anos aquela dor, e a dor daquela dor nas costas é uma dor nas costas crônica de fundo emocional, por algum trauma vivido no passado, né? Eu sou muito apaixonada realmente, eu gosto quando a gente fala de questões emocionais, também é um assunto que eu sou muito apaixonada, mas aqui eu não tô falando de qualquer problema emocional, tá bom? Não tô falando de um estresse do dia a dia, de uma irritação do dia a dia, de uma ansiedade do dia a dia, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de um caso que já atendi, tem vários casos para contar, mas deixa eu pegar algum caso. Por exemplo, uma cliente que ela tinha uma dor nas costas crônica e aquela origem daquela dor nas costas dela foi quando os pais dela se divorciaram, quando os pais se separaram e ela acabou vivendo com a ausência do pai e dentro dessa relação com o pai também, mesmo ele ausente, né, ele era muito ausente. E ainda quando ele era presente, ainda gerava mais trauma emocional ainda para essa paciente minha. E aí realmente, assim, o nível, né? O nível de entrega que a gente como profissional faz, no caso desse, que eu considero muito recompensador, né? Eu nem gosto de entrar muito a fundo, que até me emociono para falar quando são casos de pacientes que viveram dores muito impactantes, né? Ou sofreram muito por alguma história na vida e que realmente a gente consegue ajudar o cliente nessas dores e ele se liberta dessa dor, realmente é muito emocionante, é muito gratificante para a gente como profissional, né? Então, quando eu falo para você, quando eu falo aqui, por exemplo, né, a gente está falando do programa terapeuta manual de sucesso, né? Quando eu tô falando se tornar um terapeuta manual de sucesso, eu tô falando para você disso também, né? De uma entrega de um resultado que seja transformador, impactante para o seu cliente, né? Porque realmente, gente, o sentimento que o cliente acaba criando por você, como respeito e admiração pelo trabalho no nível da qualidade que você entrega, realmente para nós, né, profissionais de terapias manuais é impagável, né? Isso daí é o que nos dá o combustível para não querer desistir nunca da profissão, né? Então, numa situação dessas, como esse exemplo que eu acabei de te dar, qual que é o benefício disso, né? Para quem atua dentro disso, sabe o que eu tô falando, significa você trabalhar na raiz da dor nas costas do seu cliente, ou seja, significa você atuar direto dentro da raiz da dor, significa tirar um cliente seu de dores há anos que ele trazia essa dor. Essa dor ela pode melhorar, piorar, dependendo da fase da vida, mas é uma dor que nunca largou aquele cliente, né? É uma dor às vezes de anos mesmo, às vezes absurdamente de anos mesmo, gente. Vocês que atendem os clientes e sabem de traumas emocionais que muitos clientes, muitos pacientes vivem, vocês entendem isso que eu tô falando, né? Então, os benefícios de você atuar dentro disso, né? Dentro desses casos clínicos, né? Que eu sou muito apaixonada mesmo, porque o nível de resultado e o nível de resultado, eu não estou dizendo de resultado tirar a dor somente, né? Eu estou dizendo aqui, né, no nosso coração, quando a gente escuta, né, o cliente falando
para você, né? Dando feedback para você e a gente construindo aquele sentimento de gratidão dentro dele, né? Porque você ajudou ele, você ajudou a resgatar, né, o seu cliente lá da dor, tirar ele da dor e levar ele para a vida, né? Então, e ainda mais de uma coisa que teve um significado muito forte para ele, né? Então, eu acho muito importante porque a gente acaba tratando, né? É lógico, tem outros tipos de exemplos de dor crônica que não tem nada a ver com o emocional, mas isso é um tipo de dor crônica e aí é um tipo de dor que a gente resolve e aí realmente essa relação que a gente cria com o cliente é maravilhosa. Então, pessoal, queria te lembrar que não sei se você já viu, você não viu, não sei se você está inscrito ou não está inscrito. Agora, dia 20 de outubro, às 20 horas, eu vou fazer o workshop do Terapeuta Manual de Sucesso, tá bom? Nesse workshop aí tem muita surpresa, muita coisa para falar para você. Você vai entender melhor como que funciona o meu trabalho, você vai entender melhor sobre esse assunto de como se tornar um terapeuta manual de sucesso, tá bom? Então, se você também trabalha com shiatsu ou se você não trabalha, é muito importante que você saiba desse poder do shiatsu que eu vou te falar agora também, mais um outro poder do shiatsu. Então, se você não consegue ter a percepção do toque, e o que eu tô dizendo, o que significa, né, percepção do toque para mim? A percepção do toque não é só quando a gente está massageando, perceber aqui tá tenso, aqui não tá tenso, aqui tá mais contraído, aqui tá mais relaxado, isso é importante? Mas isso é o poder do shiatsu? Não, não é, isso é o básico do shiatsu, gente. Quando eu falo de poder do shiatsu, eu tô falando sobre o verdadeiro significado da percepção do toque. E o que eu tô querendo dizer para você? Tô querendo dizer que é possível, através do toque do shiatsu, você mapear, né, e saber quem é aquele cliente que você está atendendo, qual o perfil da personalidade dele, qual é o momento que ele está vivendo, quais são as dificuldades que ele está vivendo, né, quais são os fatores emocionais que estão ou não envolvidos, né, porque a gente precisa saber fazer a diferenciação também, né, por exemplo, uma dor nas costas, essa é de fundo emocional ou não é de fundo emocional? Né? Então, o toque, gente, olha o poder do shiatsu. O shiatsu, eu sou apaixonada mesmo, porque essa é uma das coisas que mais me encanta dentro do poder do shiatsu, é o toque da percepção. Mas não tô falando somente de perceber se está contraído ou relaxado, né? E sim de realmente você entender o que aquele corpo está dizendo, né? Então, eu vou te dar um exemplo para que fique mais claro. Então, olha a profundidade disso, olha a pérola que existe nisso, gente. Por exemplo, né? Porque, por exemplo, eu atendo pacientes de todas as idades, de todas as patologias e com as diversas dificuldades. Então, vou te dar um caso extremo também, para que você entenda a pérola disso. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente com dor nas costas, um paciente terminal com câncer com metástase, né? Então, se vocês observarem a musculatura de um paciente saudável, a musculatura de um paciente em fase terminal, são diferentes. Se você observar a musculatura de um paciente que tem uma personalidade mais forte, que é uma pessoa mais guerreira, uma pessoa mais determinada, ela tende, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, pessoas com personalidade mais forte, eu diria isso, personalidade mais forte, com um perfil mais atuante, não tanto perfil atuante, né? É que aí vai... eu viajaria aqui com você agora dando vários exemplos, mas vamos lá, deixa eu ser focada e clara para não ficar confuso. Então, por exemplo, pessoas com uma personalidade muito forte, sabe? Às vezes pessoa muito teimosa, que ali aí o que ela fala... a dona da verdade, né? Personalidades mais fortes, assim, que você fala, nossa, essa tem personalidade forte, né? Vocês podem perceber que esses clientes, eles vão ter uma musculatura mais consistente, mais rígida, né? Não necessariamente rígida de tensão, presta atenção, hein, gente? Não é necessariamente rígido de tensão, mas ele vai ter uma musculatura mais firme, mesmo que ele não faça uma musculação, né? Então, quando eu falo percepção,
do toque, do poder do shiatsu, é isso. O shiatsu, ele me dá uma percepção do ser humano que eu acho incrível e sou extremamente apaixonada. Por quê? Porque quando a gente está falando, né, sobre o poder do toque, o poder da percepção do toque, porque tem cliente que às vezes vai chegar lá para você e ele não quer falar sobre ele não quer contar a história dele, ele não gosta de conversar. E aí a gente não pode, né, ficar puxando papo com esse cliente, porque senão ele se irrita. Mas aí, através do toque, ele não precisa falar nada para você. Você já percebe qual o perfil daquele cliente através das partes, regiões, pontos que ele está tensionando. Você já consegue saber um pouco do desequilíbrio que você junta com outras informações. Um pouco não, eu diria até bastante. Às vezes só isso já me resolve bastante coisa dentro do meu atendimento. Eu não preciso nem fazer muitas perguntas não, né? Mas a gente precisa aí desenvolver, você precisa ter essa percepção do toque, esse conhecimento do toque, porque isso vai levar você para um outro nível de percepção de poder do toque do shiatsu, né? E quando eu falo de se tornar um profissional de sucesso, gente, é isso, você ser um profissional diferenciado, você saber o porquê que você é diferenciado, saber o porquê que você dá um resultado diferenciado. Tudo isso é muito importante para que você tenha uma carreira onde você vai conseguir um número de pacientes, você vai ter uma agenda cheia, uma agenda lotada. Quanto mais diferenciado e quanto mais resultados diferentes você entrega, tudo é mais rápido para você, né? Foi assim que aconteceu na minha carreira. Quando eu entregava um X, era X de resultado e era X número de cliente. Quando eu passei a entregar um outro tipo de atendimento, um outro tipo de resultado, daí sim foi aonde minha carreira aí deu um boom. Por quê? Porque você vai virando referência mesmo dentro do assunto que você atende, né? Então, e dentro daquilo, com as ferramentas que você trabalha, dentro da terapêutica que você trabalha, né? Claro que cada terapeuta manual tem suas paixões por algumas técnicas e atua com as técnicas que escolhe, mas entenda que você tem que ser muito referência dentro daquilo que você escolheu, né? Porque senão aí você... o que eu vejo que acontece com a maior parte das pessoas, né? Fazem formação disso, formação daquilo, nananana, N mil formações, e aí você vê. Aí você olha assim, tá, mas de verdade mesmo, esse profissional, ele é bom em quê? Ele acaba não se tornando referência em alguma coisa, e aí... eu conheço muitas pessoas que trabalham, profissionais dentro da nossa área, gente que está há anos e anos aí dentro da profissão e ainda não tem agenda cheia, ainda não vive realizado dentro dos sonhos pessoais e financeiros, dentro do número de pacientes que gostaria de atender, mas por quê? Precisa de foco, precisa de você ser muito bom em alguma coisa, você precisa ser uma referência dentro daquilo, porque daí sua carreira explode rápido, né? É bem diferente quando você tem alguma coisa muito forte aí em você como atuante, como profissional, como terapeuta manual, tá bom? Então, eu estava falando para você, né, que esse tipo de toque realmente te leva para um outro nível para que os clientes tenham outro olhar, né? Isso é muito comentado, assim, pelos clientes que eu atendo, né? Eles falam assim, Cíntia, porque seu toque é diferente. Né? E isso foi acontecendo com a minha equipe, conforme fui dando treinamento, isso foi acontecendo com alguns alunos. Por quê? Porque isso é uma questão de consciência e colocar aquilo em prática, né? Mas tem uma coisa muito importante, também quero falar isso para você. Porque às vezes, o que acontece? Eu vou te contar uma experiência que eu tive como cliente, né? Uma época eu fui fazer um trabalho com coach. Eu fui fazer um trabalho de coach profissional. E aí o meu coach que me atendeu, ele falou assim para mim, Cíntia, tem uma diferença em você para a maior parte dos meus outros clientes que eu atendo. Ele falou assim, porque eu te atendo, eu te coloco uma ferramenta na mão, eu te coloco uma orientação na mão e você faz uso daquilo, né? Então, gente, tudo que você vem assistindo aqui nas lives, que você vai pegando, que vai fazendo sentido para você, vai anotando, vai colocando em prática no seu atendimento, porque eu sei que isso vai fazer diferença para você, né? E aí, quando ele me falou isso, eu parei
para refletir a respeito daquilo que ele tinha falado para mim. Gente, era verdade, sabe? Eu, como aluna, quando eu estou em cursos de terapêuticas também, e fora de terapêuticas também, dentro do assunto que eu trabalho, eu digo terapeuticamente falando, eu percebo que eu coloco muito em prática aquilo que eu aprendo, né? E quando você coloca muito em prática, você acaba desenvolvendo melhor a sua prática, né? Agora, se não pratica, não vai desenvolver nem o seu próprio jeito. Por quê? Porque você nem sabe como é que faz o básico, né? Para a gente poder desenvolver alguma coisa que funcione melhor, a gente precisa colocar muito em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, né? Tudo que você aprende em outros cursos, vai colocando em prática, não deixa para trás, porque isso vai fazer uma diferença entre você e outro profissional que coloca em prática. Pode acreditar nisso. Eu vi que uma das coisas também que eu fiz de diferente é a minha atuação. A minha atuação dentro da minha vida, dentro das minhas terapêuticas, sempre foi muito intensa, né? Sempre fui muito dedicada, né? Isso eu não falo só para as terapêuticas, não, é de qualquer área da sua vida, acredite nisso. Quanto mais tudo aquilo que você faz, que é sempre igual, é o resultado que você já conhece. A partir do momento que você começar a fazer as coisas diferentes, você pode começar a esperar pelos resultados diferentes, né? Então, pensem nisso aí, e tudo que vocês forem aprendendo, em qualquer lugar, vão colocando em prática aquilo que faz muito sentido para você, e coloque aquilo com uma intensidade na sua vida que, ó, dá bom, tá bom, gente? Isso em qualquer área da sua vida, tá? E se você ainda também, uma pérola do shiatsu que eu quero falar pra você, é que se você ainda não entendeu que o shiatsu, ele é uma forma, ele é uma terapia, uma técnica de comunicação não verbal, você precisa entender que isso faz a diferença no seu atendimento, né? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Como assim, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu gosto dos exemplos práticos do que a gente vive nas salas de atendimento, porque fica muito mais fácil de você me entender. Então, por exemplo, você atende, vem um cliente para você, quem nunca já não atendeu um cliente que é carente de atenção, ele tem para quem conhece esse termo, né, oral, tem uma oralidade grande, né? Por quê? Porque precisa, por algum motivo, ele tem ali um gap na vida dele e ele é mais carente. E aí, por que é tão importante você entender que o toque, ele é uma forma de comunicação não verbal? Porque se você, quando tá atuando dentro, lá, aplicando seu shiatsu, você pegar e fazer o seu toque de uma forma acolhedora, onde você conversa com aquele cliente, você conversa, ó, quietinho, forma não verbal, mas através do seu toque você passa a mensagem do acolhimento terapêutico para ele, ele vai ter uma resposta muito melhor no tratamento, né? E você vai ter um resultado diferente e você vai ter um significado diferente. Gente, é toque é uma forma de comunicação, e isso daí vai interferir em muitas coisas no seu atendimento, até mesmo dentro da fidelização do seu cliente também, né? Bom, gente, te relembrando de novo, não sei se você já viu ou não, se você já se inscreveu ou não, quero te lembrar que agora, na semana que vem, quinta-feira que vem, dia 20 de outubro, vai ter aí o evento do workshop Terapeuta de Sucesso, que eu vou dar para você, que você vai poder se inscrever online e gratuitamente. Lá eu vou te falar muito mais coisas também a respeito de vários assuntos diferentes, né? Tudo relacionado ao assunto de você se tornar um terapeuta de sucesso, tá bom? Então, quem não se inscreveu, entra aí na minha bio, dá um clique lá, faz a inscrição, tá bom? Tem muita coisa bacana para você, tô preparando com muito carinho, tá bom? E se você que faz o shiatsu ainda não entendeu que o shiatsu também é uma forma de relacionamento. Relacionamento, gente, relacionamento com o cliente. O que significa relacionamento com o cliente? Significa fidelização. Gente, shiatsu é uma ferramenta que você fideliza o cliente? Sim, shiatsu é uma técnica de massagem que você fideliza o cliente.
E você precisa entender isso. Por quê, gente? Porque lembra, quem não viu, outro dia eu falei aí que fidelização de cliente e faturamento, seu faturamento depende de 80% dos clientes que você já atendeu. Então, se você não está prestando atenção nisso, não está valorizando os clientes que já passou com você, ó, tenha um olhar para isso, porque senão você pode ficar patinando aí por anos da sua carreira. Então, essa questão de fidelização é muito importante. E por que que eu vou explicar para você o shiatsu, por que o shiatsu ele acaba sendo uma forma de relacionamento com o cliente. Vou te contar pela minha própria experiência, né? O que acontece? Desde que eu iniciei a minha carreira dentro do shiatsu, eu sempre me preocupei de também, né, mesmo quando eu só fazia o shiatsu, eu fazia questão de que realmente o meu shiatsu fosse o shiatsu. Eu queria ser diferenciada no shiatsu, mas eu não queria ser diferenciada no shiatsu porque eu queria ser melhor que os meus colegas de trabalho. Não é isso. É porque eu sempre fui uma obcecada por dar resultados e por entregar o que eu podia entregar de melhor de mim para o meu cliente, né? E quando eu te falo que o shiatsu ele é comunicação não verbal, quando eu te falo que shiatsu é você saber fazer a leitura do cliente que você vai atender, sem que mesmo ele não te fale nada, você entender um pouco ou até muito da personalidade dele, do momento que ele está vivendo, da dificuldade dele. Gente, você acaba ganhando uma intimidade tão grande, né? E eu não tô falando aqui de intimidade sem fundamento profissional, tá bom? Eu digo intimidade onde o cliente cria respeito e admiração pelo seu trabalho. E o shiatsu é uma ferramenta que te permite isso, né? É claro, através de terapias manuais você consegue isso. É que eu tenho mais propriedade, muita propriedade para falar para você sobre o shiatsu, que é dentro da minha experiência, né? Outros profissionais espero que tenham essa propriedade de falar sobre essa pérola, né? Esse poder que o shiatsu tem. Então, o que acontece? Quantos clientes eu não fidelizei? Por quê? Porque falavam assim, porque o seu shiatsu é maravilhoso. Não, Cíntia, porque quando você me atende, né? Você me acolhe, você resolve a minha dor, você mostra coisas para mim que eu nem estava enxergando. Gente, e é possível isso com o shiatsu? Sim, é possível sim com o shiatsu. Nem tudo vai se resolver com o shiatsu dependendo do problema. Mas o shiatsu, ele é tão poderoso, gente. Eu já vivenciei tanta coisa. Nossa, eu poderia passar, olha, dias e dias e dias, meses, contando cada experiência linda que eu já tive, né? Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que você não pode ser um profissional que faz um shiatsu como todos fazem. Você precisa entrar na profundidade. E na profundidade que eu digo é no que realmente tem valor dentro de um toque de um shiatsu. Para mim, o toque não tem o valor quando não entra dentro disso tudo que eu tô falando para você. Por quê? Porque a qualidade do atendimento é outra, o relacionamento que você acaba tendo com o seu cliente é outro, o tipo de relacionamento é outro, o tipo de resultado é outro, tudo é outro, né? Então eu espero que você esteja me entendendo o que eu tô falando para você quando eu falo sobre esse assunto do shiatsu. Aqui eu tô específica falando sobre o shiatsu, mas de um nível onde realmente você se torna um profissional de sucesso. É nesse contexto de profundidade de alma, através do toque do trabalho que você faz com o shiatsu, é disso que eu amo e é disso que eu quero que você, e é isso que eu quero que você me entenda, tá bom? Então, se você já é terapeuta manual, já trabalha com o shiatsu e ainda não tem a sua agenda cheia, tá? É muito importante que você entenda tudo isso que eu tô te falando. Por quê? Porque isso vai fazer um diferencial, eu tenho certeza disso. Eu posso te afirmar isso de acordo com a minha história, eu posso te afirmar isso de acordo com a história de outras pessoas que dei treinamento, com a história de outras pessoas que entendem e aplicam isso que eu estou te falando, tá bom?
Então, além disso, é importante também, dentro da sua terapêutica com shiatsu, você entender que é uma técnica que ela funciona como prevenção também, ela funciona como alívio de dor, funciona como resolução de dor, funciona como você entregar um algo a mais para o seu cliente, tá bom? Lembrando que é claro que tem muitas coisas envolvidas para que você se torne um profissional diferenciado, se torne um terapeuta manual de sucesso, né? É claro que são vários fatores envolvidos aí, mas quando eu falo de shiatsu, gente, isso é básico e muito importante para que você... Para mim é básico porque eu falo que é básico porque para mim isso é algo de muito valor, tá bom? Tudo isso que eu falei nessa live para você sobre o poder do shiatsu é algo que realmente tem um peso aqui dentro do meu coração muito grande, né? Então, uma outra coisa que eu quero te falar, se você não utiliza o toque do shiatsu dentro de um toque de conexão, né? Você precisa, então, de fato, e de uma vez por todas, entender o que isso pode fazer dentro do seu atendimento. Já tudo em relação às coisas que eu te falei até agora aqui, quando eu falo de percepção através do toque, né? Mas é muito importante que você entenda por que o toque de conexão, o que significa um toque de conexão? É um toque que conecta a sua terapêutica, que conecta você, profissional, terapeuta manual, com o seu cliente. E qual que é o poder disso, gente? O poder disso é que o ser humano, qualquer ser humano, qualquer um, tá bom? Qualquer ser humano, ele vive de conexões. Qualquer ser humano precisa de conexões. Então, por exemplo, pensa aí em quem são seus melhores amigos. Pensa com quem você mais se dá na sua família. Pensa com os seus colegas de profissão que você mais se dá. Gente, é por algum motivo do mesmo assunto que você conecta com a sua pessoa. Então, nós que somos terapeutas manuais, se a gente não conseguir conectar através das nossas terapias com o nosso cliente, você pode ficar aí, anos e anos e anos da sua vida sem chegar onde você quer. E mais ainda que isso, né? Não tô falando só em números de pacientes, números de clientes que você vai atender, porque isso é uma consequência, né? O número de clientes, retorno financeiro é uma consequência da maneira como você escolhe trabalhar. E digo mais, dentro de uma carreira sólida, né? Carreira sólida para mim significa uma carreira que não despenca, uma carreira que não dá certo na vida, né? Que chega alguma hora a gente se despenca por algum motivo. Por quê? Porque quando existe a verdade e quando existe o fundamento daquilo que realmente você tem, isso estou falando se você realmente é uma pessoa que ama cuidar, uma pessoa que ama trabalhar com terapias manuais, né? Se você realmente não conecta todo o poder da sua terapêutica, do seu toque em todos os aspectos do seu atendimento, né? Que daí dá um leque para falar a respeito desse assunto também. Mas se você não conectar, gente, você acaba não fidelizando aquele paciente para a vida toda, né? E isso não é nenhum esforço, isso também acaba acontecendo naturalmente. Você não precisa de esforço, acontece naturalmente, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje sobre o poder do shiatsu. O shiatsu ele tem muitos benefícios, ele tem muitos segredos dentro dele, ele é muito poderoso. Hoje eu trouxe uma parte do que eu considero muito importante quando a gente fala desse assunto de shiatsu. Espero que tenha te ajudado, espero que você possa atuar de maneira diferente com essas orientações que eu vou te dando. E quero te lembrar que se você ainda não está inscrito, clica no link da minha bio, que dia 20 de outubro, às 20 horas, vai ter aí o evento do Workshop Terapeuta Manual de Sucesso e eu vou estar esperando por você, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo para eu trazer aqui para você,
Estou muito à disposição, envia para mim e eu agradeço a todo mundo que anda me enviando inbox, as mensagens, que tem me ajudado muito, né, na colaboração da produção dos meus conteúdos. E eu dependo de vocês me mandarem as perguntas para que fique cada vez melhor os meus conteúdos e por isso sou muito grata àqueles que colaboram comigo. E hoje eu vou ficando por aqui, meu toque de abraço para você.